Queridos, vamos lá. O que Deus trouxe ao meu coração nessa noite? Nós estamos hoje encerrando uma série de mensagens que nós trabalhamos nos últimos quatro quinta-feiras, os ensinos do apóstolo Paulo, que ele escreveu, as cartas que ele escreveu na prisão. Então, os ensinos do isolamento de Paulo, né? Então, nós vimos ali na primeira semana, a resiliência nas lutas, lá em Filipenses, Deus ministrou o nosso coração. Na segunda semana, abrindo os olhos para as oportunidades, nós tiramos um texto de Colossenses, uma orientação, um ensino de Paulo ali de Colossenses. Na semana passada, o pastor Márcio Tunala falou sobre as oportunidades de isolamento, ministrando sobre a vida de Filemon, sobre todo o processo de Filemon. E hoje nós vamos fechar esse texto, né? Essa série de mensagens em Efésios. E o tema de hoje é como é que nós podemos prosseguir em meio às perdas. Como nós podemos avançar, não ser paralisado em meio às perdas. Muitas pessoas nesse tempo estão com medo. E agora? O que será do futuro? Como é que nós vamos conseguir continuar? O que vai ser a hora que passar essa pandemia? Como é que nós vamos prosseguir diante das decepções com os relacionamentos, diante das injustiças, diante das incertezas do futuro? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o apóstolo Paulo nos deixa orientações muito claras, que independente das circunstâncias nós podemos sim avançar e prosseguir. Eu quero desafiar você. Qual tem sido suas perdas nesse tempo? Como que você tem processado o teu coração diante dessa tristeza que às vezes abate o teu coração? De repente você está vivendo no isolamento e você está sozinho mesmo. É como se você estivesse longe das pessoas, mas também emocionalmente longe, afastado. Eu quero te desafiar nessa noite, a você colocar o teu coração diante de Deus, a você colocar a tua vida diante do Senhor, certo? Independente das suas perdas, você pode ter perdido um ente querido, você pode ter perdido um emprego, você pode ter perdido um relacionamento, mas eu quero te dizer que nosso Deus quer falar ao teu coração hoje e quer te dizer assim: prossiga, avance, cresça. Nós não vamos deixar parar, ser paralisados nesse tempo. Muitas pessoas estão olhando para as perdas, deixando a tristeza apagar da mente e coração na sua condição em Cristo Jesus. Como é que está o teu coração nesse tempo? Nós temos acompanhado e temos orado por muitas pessoas que têm passado lutas muito difíceis. Nós temos clamado pela Anne, crendo no milagre de Deus, como Deus já fez na vida dela. Certo? Nós temos clamado pelo irmão Cícero, o pai do ministro Fidelis, que também está hospitalizado, e nós temos hoje, eu orei com ele, e cremos que Deus vai fazer um milagre. Hoje, a irmã Vanessa sepultou a irmã dela, e temos clamado também por essa família, por esse momento de luto, momento de perda. Qual é a sua perda? Como que está o teu coração? Lá em Salmos 42 diz lá: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Parece ser uma afirmação tão simples de ser dita, mas tão difícil de ser vivida. Ponha a sua esperança no Senhor, ponha a sua força no Senhor, não deixe ser abatido a minha alma. Como é que você tem vivido nesse tempo? A sua alma tem andado abatida, a tristeza tem tomado conta, as perdas têm te paralisado você de avançar e viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Queridos, nós precisamos olhar para esse texto, precisamos olhar para a palavra de Deus e ver como que Deus pode sim fazer nós enxergarmos que essa esperança não é uma utopia, que nós podemos sim confiar no Senhor e prosseguir, independente das lutas, independente dos desafios, independente das perdas. Nós precisamos entender essas duas dimensões. Quando nós olhamos para uma dimensão natural, isso quer dizer que nós podemos nos entristecer sim, tem algumas coisas que entristecem o nosso coração, certo? Nós podemos chorar diante de Deus, não tem problema não. Nós podemos sentir uma perda, não tem problema não.
Mas só que se nós permanecermos somente na dimensão natural, nós perdemos a capacidade de lutar para ver o sobrenatural de Deus. Queridos, os desafios da nossa vida, eles sempre existiram. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, os homens sempre estavam envolvidos em guerras, sempre lutando para conquistar um território, lutando para entrar na terra prometida, lutando para... E era luta, e era luta, e era luta. E hoje nós vamos ver que o que Deus nos coloca hoje, que a nossa luta não é mais contra os homens como era no Antigo Testamento. A nossa luta é contra os principados e potestades do ar. É contra a nossa mente, contra aquilo que vira fortaleza, que impede de vivermos e ver o agir de Deus. Quando você desiste de lutar, você perde a capacidade de ver Deus agir na sua vida, de Deus agir no sobrenatural na sua vida. Você tem deixado essas prisões te paralisarem, esse medo, essa tristeza, essa falta de esperança. Queridos, nós precisamos projetar em Deus, nós precisamos olhar para o Senhor e ver como Deus trabalha no nosso coração. Hoje eu quero que você deixe Deus falar o teu coração, pois precisamos destravar essas prisões na mente e coração, para que você consiga se entregar plenamente à esperança que Deus está ministrando no teu espírito. Nós precisamos entender que essas prisões na mente impedem você de viver a plenitude da proteção, da força e do poder de Deus. Nós não podemos ser dominados pelo medo, nós não podemos deixar ser dominados pela desesperança, nós não podemos parar de lutar. Por quê? Porque quando nós nos colocamos na brecha para lutar, não somos nós que lutamos, nós precisamos entregar porque é Deus que luta nossas lutas. Então, queridos, o poder de Deus é infinitamente maior do que a nossa limitação humana. E partindo dessa premissa, e que nós vamos ver nessa noite quais os desafios que nós precisamos vencer para poder superar as perdas, para poder superar essa tristeza que às vezes abate a nossa alma diante desse cenário caótico, diante das pessoas que te decepcionaram, diante da perda de um filho, diante da perda de um emprego, diante da perda de um ente querido. Não sei qual o tamanho da sua dor, mas o que eu creio e o que eu procuro viver diariamente é que nosso Deus é um Deus que enviou o Espírito Santo Consolador para nos consolar independente da dor. Não existe nível. O Espírito Santo não veio só para as dores mais leves, mas veio para as pesadas e profundas. E Ele é o nosso libertador que faz de nós, coloca em nós uma nova oportunidade de recomeço. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios 6. Nós vamos hoje fechar essa série de mensagens. E o que o apóstolo Paulo nos ensina, e ele está chegando no final do livro de Efésios. O apóstolo Paulo escreve Efésios na prisão, como ocorreu com Filipenses, com Colossenses, com Filemão. 4 livros que ele escreve na prisão, e ele estava preso fisicamente, mas a mente e o coração dele estava liberto. Quando nós olhamos para esse texto de Efésios foi escrito aproximadamente 30 anos depois da conversão de Paulo. Paulo já tinha enfrentado muitas lutas, ele já tinha sido preso, apedrejado, ele já tinha experimentado grandes batalhas, passou fome, dificuldade. E de repente ele não deixou que todas aquelas perdas, ou aquela tristeza no coração dele, abalasse o que ele sentia, que era o poder de Deus no seu coração. E ele vem aqui e ele passa uma orientação para a igreja de Éfeso. Irmãos em Cristo que estavam ali vivendo numa igreja onde o apóstolo Paulo ficou uns 3 anos ali plantando a igreja. Foi um polo de evangelização, porque era uma cidade estratégica ali na Ásia. E o que ocorre? O apóstolo Paulo ele manda essa mensagem para a igreja. E quando nós olhamos o livro de Efésios, ele vai dividir praticamente em 2 partes. A primeira parte, ele vai trazer muito essa condição, da nossa condição em Cristo, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, de tomarmos posse de quem nós somos em Cristo Jesus. E nós vamos ver nos 3 últimos capítulos, ele passa orientações claras, como nós devemos viver, como nós devemos enfrentar as lutas, como nós devemos nos relacionar. E aqui
no capítulo 6, ele vai trazer uma orientação muito clara de como nós enfrentamos, sim, essas lutas que nós lutamos aqui, essas guerras. E é assim que eu luto as minhas guerras, firmado no poder de Deus. Não é mais com as armas como era no Antigo Testamento dos israelitas, mas é no poder de Deus. Veja ali, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz ali, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade, vestindo da couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração de todos os santos. Queridos, esse texto é um texto muito especial. Nós podemos aqui identificar quem é o nosso inimigo, aonde que nós devemos lutar, em qual dimensão que nós devemos lutar. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo para esses irmãos aqui, ele está dentro da prisão, e esse é algo muito significativo. Imagine alguém dentro da prisão, o que ele estava perdendo ali? Certamente ele estava triste, certamente ele tinha perdido a liberdade, então ele estava ali, e ele escreve uma palavra de esperança, uma palavra de orientação, dizendo assim, é assim que vocês vão viver, é assim que eu quero que vocês caminhem. Lá em Apocalipse 2, ele vai falar um pouco sobre a igreja de Éfeso, ele vai trazer uma repreensão à igreja, mas ele fala que a igreja de Éfeso, eles estavam vivendo sofrimento, mas eles estavam caminhando com perseverança. Sabe, quando o apóstolo Paulo envia essa carta, ele quer destacar algumas orientações muito claras para aqueles irmãos que não estavam entendendo qual que é a sua condição em Cristo. Queridos, muitas pessoas estão hoje sofrendo porque não conhecem a sua condição em Cristo. Muitas pessoas estão deixando de ser abatidos pela tristeza, pelo momento de luta, pelo momento de luto, pela perda de alguém, pela perda de algo, porque não conhece ou não reconhece ou não vive a sua condição em Cristo. Quem é você em Cristo? Quem é você em Cristo? Será que você é um acidente? Não, quando eu vou para a palavra, Deus sonhou com você. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já te sonhou, Deus já contou teus dias, Deus colocou você nesse mundo com um potencial enorme, com sonhos para a sua vida. Sabe, e às vezes as pessoas, elas não percebem que elas mesmas se auto-sabotam e acabam impedindo que Deus realize tudo que Ele quer realizar nas nossas vidas. Então, vamos ver como é que nós podemos prosseguir, olhando para esse texto que lemos do apóstolo Paulo, que ele manda para a igreja de Éfeso, como é que nós podemos prosseguir, mesmo diante do momento de tristeza, mesmo diante do momento de perda. E o primeiro passo que nós precisamos entender é que nós precisamos, para prosseguir, identificar o inimigo que tem nos paralisado. Quem tem te paralisado? Não é o país, não é o coronavírus, não é a tua empresa. Quem tem te paralisado? Temos de identificar essa consequência natural dos reflexos espirituais. Certo? Então, como eu comentei um pouco antes, você ficar triste é natural, mas agora, a hora que eu entendo a dimensão espiritual, aí sim eu consigo prosseguir, eu não deixo ser paralisado, porque certamente essa luta que você está vivendo agora, ela não é exclusiva, não foi a única e não foi a primeira, e certamente não vai ser a última. Mas ele começa ali, veja a orientação de Paulo, no versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O fortalecer no Senhor e no forte poder, ele é essencial, porque se eu entendo que as minhas lutas
não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades do ar. Eu preciso me fortalecer no poder de Deus. Você tem lutado com a sua esposa, você tem lutado com o seu esposo, com aquele chefe, você está lutando com as armas erradas. Você tem lutado com Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Muitas pessoas se rebelam contra Deus, porque não entendem por que algumas coisas acontecem. Não entendem o que é ação e consequência. Eu faço tudo errado, eu tenho consequência dos meus erros, das minhas atitudes equivocadas, e aí eu projeto para Deus, ou eu projeto para as pessoas que proporcionaram aquilo, ou que ficaram envolvidos naquilo. A nossa luta, ela começa aqui na nossa mente, quando nós deixamos ser vencidos aqui. Quando nós, ao invés de olhar com o Espírito, nós olhamos com a mente, nós não deixamos o Espírito Santo dominar nas nossas atitudes. Quem é o seu inimigo? Quem é o seu inimigo? Veja que depois disso ele fala assim: vistam-se de armadura de Deus, pois a luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais. Ou seja, se você tem lutado somente com as forças humanas, você não consegue vencer a tristeza. O impacto das suas perdas são potencializadas, porque você não entende o quanto vulnerável você fica quando você está longe do poder de Deus, longe da presença de Deus. Você está sendo facilmente abatido, porque você está longe do Pai. Queridos, nós precisamos entender que diante das lutas, é com o Pai, é conectado com o nosso Deus, que nós vamos enfrentar os verdadeiros inimigos. Os verdadeiros inimigos que começam aqui dentro de mim, que começam aqui dentro. As pessoas não percebem que às vezes um vacilo, uma brecha, vai entrando um inimigo bem sorrateiro, bem sutil, bem sutil. É aquela internet que começa a coçar para entrar em sites proibidos. É aquele momento que eu começo a achar que eu sou bom e o orgulho entra dentro de mim. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, 8, 9, ao afirmar que tudo que temos provém de Deus e não é de nós, ele nos fala o seguinte: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Como é que você tem vivido a sua vida? As tristezas têm te paralisado, o caos do mundo tem te paralisado, a insegurança do futuro tem te paralisado, o medo do futuro tem te paralisado. A incredulidade tem te paralisado. Como é que você está vivendo esse tempo? Como é que você está enfrentando esse tempo? Como é que você está prosseguindo nesse tempo? Querido, se você parar a sua vida agora, o tempo vai continuar correndo. Se você parar pelo medo, eu não vou arriscar, o tempo vai continuar correndo. Se eu adiar e procrastinar a restauração no relacionamento, o tempo vai continuar correndo. Então entre na batalha, entre na luta, porque quando nós entramos na luta, Deus age. Quando nós vamos em nome do Senhor, Deus age. Mas nós precisamos lutar, nós precisamos brigar. Muitas pessoas deixaram a alegria se esvair, a esperança ser retirado. E às vezes por uma palavra maldita. De repente você está andando com pessoas que são totalmente negativas, que só te jogam para baixo. Sabe aquelas pessoas que olham tudo para um pontinho preto e não olham o lençol branco? Porque os olhos estão viciados no caos. O que tem roubado a alegria do teu coração? Como é que você tem trabalhado com as suas perdas? Quem é o seu inimigo? Se você acha que o seu inimigo é coronavírus, você está totalmente errado. Então pare de lutar com os inimigos errados. Queridos, nós vamos vencer ao lutar com os inimigos certos. Nós vamos vencer quando nós estivermos entendendo o seguinte: a tristeza, ela pode vir na minha mente, mas olha que ela bate no meu espírito, já vem uma contra-argumentação dizendo assim: o nosso Deus é um Deus que a alegria dele é a nossa força.
Nosso Deus, quando nós nos alegramos dele, nós conseguimos superar com muito mais facilidade os desafios. E para isso você precisa subir um nível de intimidade com o Pai. Você precisa subir um nível de confiança com o Pai. Tem algumas coisas que estão impedindo você de crescer. Tem algumas coisas que estão impedindo você de amadurecer. O que tem impedido você de experimentar uma intimidade maior com o Senhor, de dar voos mais altos, de se tornar um crente maduro, um discípulo de Jesus maduro? Ou de repente você vai ficar ainda no leitinho? Eu lembro da minha filha, Fernandinha, quando ela fez 2 anos. Nós morávamos em Brasília, viemos aqui para o aniversário dela, fizemos a festa de 2 anos aqui, nós voltamos para Brasília dizendo assim: filha, chegando lá, nós vamos entregar a tua PP, que era chupeta, a tua PP para a girafa. Nós vamos lá no zoológico entregar para a girafa. Ela, tá bom, pai, e ela com a chupeta ali, ela acordava com a chupeta, ela dormia com a chupeta. Aquela chupeta era algo que acalmava ela, mas estava impedindo ela de crescer. E nós chegamos lá e eu fui com ela lá no zoológico, falei: filha, pode jogar essa chupeta para a girafa? E a hora que ela pega aquela chupeta, ela joga para a girafa, certo? O que acontece? Aquela chupeta, ela vai, a hora que ela jogou, ela pensou assim: o que eu fiz? O que eu fiz? Mas como ela sabia que o pai tinha mandado ela jogar, ela confiou. E ela pediu aquela chupeta mais 1, 2 vezes. Eu falei: filha, agora você está num outro nível. Agora você não precisa mais de chupeta. E a hora que ela entende que ela estava em outro nível, que ela estava crescendo, ela largou aquilo e aquilo trouxe amadurecimento para ela. Tem muitas pessoas que têm segurado uma chupeta. Tem muitas pessoas que têm olhado e falado assim: eu não vou largar isso. Eu vou continuar raso. Eu vou continuar no leitinho. Eu não quero crescer. Queridos, para você conhecer o inimigo da sua alma, o inimigo da sua vida, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque a verdade vai começar a ver e você vai perceber que não são essas pessoas. Mas de repente a tua chupeta é a incredulidade, o orgulho, o medo, a ansiedade extrema. Mas eu quero te dizer que essa noite você pode colocar diante de Deus. Porque Deus quer sim tirar de você e te levar a um nível além, um nível superior na sua intimidade. No Pai eterno nós podemos confiar. Queridos, e para seguir ali, quero trazer um outro destaque. Ali no versículo 13, ele fala assim: vistos de toda a armadura de Deus. Então, para que nós possamos vencer a tristeza, prosseguir diante da tristeza, prosseguir diante das perdas, nós precisamos nos revestir do poder de Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir, no quê? No dia mau. E permanecer inabalável. Inabalável. Querido, você está vivendo um dia mau. Aqui está o segredo, aqui está a grande sacada do apóstolo Paulo, que ele coloca para nós: como é que você pode vencer, resistir o dia mau, permanecer inabalável no dia mau. É só se revestir da armadura de Deus. É só se revestir da armadura de Deus. Vistam-se de armadura de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele está falando de algo que faz referência a um soldado romano. O soldado romano, ele se revestia da armadura para ir para uma luta armada. Ele não ia colocar a armadura quando estava no campo de batalha, ele se preparava antes. Ele se revestia antes da armadura de Deus. O que acontece é que muita gente está entrando em batalha despreparado. Está entrando em batalha e está levando uma surra. Por quê? Porque está sem armadura. Porque não lê a palavra. Porque não ora. Porque não busca a presença de Deus. Não busca intimidade com Deus. Quantas pessoas têm lutado sem proteção? Quando nós olhamos o texto ali, ele vai dizer assim: somos desafiados a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau. Então muitos caem porque está ou com a armadura errada. Muitos têm desanimado porque andam com sentimento de derrota. Porque no início cedeu e deixou ser dominado pelas armadilhas de Satanás. Querido, sabe, Satanás ele é muito sutil. Ele já foi derrotado por Deus. Satanás não tem mais vez conosco, não. Certo? Ele já é um derrotado. Mas quando nós não entendemos o poder de Deus, nós não entendemos
a necessidade de nós estarmos armados para lutar pelo poder de Deus, aí nós achamos que podemos ir pelas nossas próprias forças. E nós subestimamos o inimigo. E nós subestimamos esse ser celestial que também que é infinitamente mais fraco, infinitamente já derrotado por Deus. Mas nós deixamos de considerar esse poder porque a gente se acha o dono da situação. E de repente, de uma forma sutil, ele vem vindo. E ele vai te aprisionando. E ele vai te dominando. Eu lembro uma situação que aconteceu quando eu era criança, ali pré-adolescente. Nós íamos para a praia ali em Camboriú, lá de Cascavel. E normalmente tem um tio lá que ele tinha um caminhão. E ele vinha com o caminhão e nós fazíamos da carroceria ali um lugar para nós dormirmos, para nós estarmos lá e tomava banho no posto. Era um negócio meio programa de índio, né? De vez em quando eu fazia isso. E eu lembro que ele veio com esse caminhão e ele chegou e colocou esse caminhão na areia da praia ali. Aí o pessoal falou, ó, tira daí. Não, deixa aí. Deixa aí. De repente o mar começou a subir. Ninguém percebeu nada. Quando viu, o caminhão já estava atolado. E aquele foi um desespero. Tive que ir lá buscar um trator para tirar o caminhão de dentro do mar. Queridos, e muitas pessoas são assim, eles não percebem que a maré está subindo. Eles não percebem que estão deixando brechas e Satanás está avançando em áreas da sua vida. E aí, de repente, vem um dia mau e eu estou ainda mais fragilizado, porque eu estou olhando tanto para o problema que eu esqueço de olhar para o Senhor. Ou, de repente, eu vou para o Senhor como um pronto-socorro. Eu vou para tentar buscar uma solução mágica. Eu vou para tentar buscar um milagre instantâneo. Eu quero te dizer o seguinte. Quando nós reconhecemos o poder de Deus, eu sabendo que eu tenho todo o poder, certo? Eu não vou ir lutar sem as armas. Eu sou aquele que gosta de matar formiga com porrete de elefante. Então eu vou com tudo. Eu vou com as armas do Senhor dos Exércitos, eu vou com o nosso Deus à frente. Porque eu sozinho sou fraco. Eu sozinho eu vou vacilar. Eu sozinho eu vou cair. Eu sozinho eu vou estremecer diante do inimigo. Mas com Deus, eu posso sim enfrentar, falar assim, pode vir. Eu sei quem me protege. Eu sei quem é meu Pai. E eu não deixo ser dominado pelo medo, pela incredulidade. Nós vamos ver a continuidade desse texto, ele vai falar do cinto da verdade, a verdade revelada por Deus, a couraça da justiça, a justiça de Deus, o papel de Cristo que veio e nos trouxe justiça, e o evangelho da paz, para nós vivemos um evangelho que é poderoso e que traz a paz. Você tem vivido a paz que excede o entendimento? E esse é o grande desafio que nós precisamos viver nesse tempo. Porque lá em Filipenses, quando fala não andeis ansiosos por coisa algumas, ele coloca uma condição, mas entrem em súplica e oração, coloque diante do Pai. Ele pede para primeiro nós descansarmos no Senhor, colocar toda a ansiedade diante de Deus, para depois sim buscar em oração e suplicar ao Senhor. Não andeis ansiosos, então eu não ando ansioso e aí eu entro na presença de Deus. Nós precisamos entender essa dimensão do que é viver a palavra de Deus, a viver as verdades eternas de uma forma plena. Queridos, e para fechar, já nós vamos ter um momento de intercessão, um tempo de clamor, mas para fechar essa mensagem de hoje, então assim, para prosseguir diante das tristezas, diante das perdas, nós precisamos fortalecer a nossa fé pela oração e pelo estudo da palavra. Veja ali no versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, corações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes. E perseverem em oração. Queridos, nós precisamos fortalecer a nossa fé através da palavra e através da oração. Não tem como eu viver, enfrentar, seja uma tristeza, seja uma perda, seja um desânimo, seja um medo. Não tem como enfrentar se não for na palavra, se não for fortalecendo a nossa fé. A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir o ouvir da palavra de Deus. Quando eu olho para essa palavra e vem uma palavra dizendo assim, olha, vai lá, persevere, não tenha medo.
Não tire os olhos do Senhor. Deus está contigo. Deus é a nossa força, sua mão direita vai te proteger. Certo? Não temas, eu estou contigo. E aí eu vou firmado na palavra. Eu vou firmado na palavra. E ele fala assim, mas obedeça. Obedeça, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Vigie, orem. Então nós precisamos entender que através das disciplinas espirituais nós podemos sim vencer essa tristeza, vencer esse desânimo, tirar essa dor do coração, olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, por que está batido a minha alma? Mas o meu coração está firme no Senhor. Ela pode se abater, mas logo, logo ela já recupera, porque a presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor me levanta, me faz olhar com os olhos espirituais para o novo tempo na minha vida. Como você tem vivido esse novo tempo? Como você tem vivido com o Senhor? Nós precisamos fortalecer a fé. Quando você sabe quem é o teu inimigo, que está te paralisando, quando você se reveste do poder de Deus, você está plenamente capacitado a avançar pela fé. Queridos, não fuja da luta, não fuja da briga, mas você vai na briga em nome do Senhor, pelo poder de Deus. Você vai lutar com o poder de Deus. Não deixe a tua mente, as mentiras da mente te paralisar. Tiago 4,1 diz lá, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vejo das paixões que guerreiam dentro de vocês? Muitas pessoas estão brigando com os inimigos errados, e porque perderam a fé em um Deus que tem todo o poder, um Deus que quer fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos entender que o nosso Deus está olhando para mim e para você, dizendo assim, filho, venha, pegue na minha mão e vamos avançar, porque eu estou indo à frente. É eu que luto as suas lutas. Eu não vou entrar numa guerra sozinho. Eu só entro numa guerra se for com o Senhor. Eu não abro mão. Existe uma promessa na palavra, porque eu conheço a palavra, porque eu entro em oração, eu falo, Senhor, eu estou indo, mas eu vou com o Senhor. Se não for para o Senhor ir junto, então não deixa eu ir. Me impeça que eu vá. Como é que você tem enfrentado as tuas lutas, as batalhas na sua mente, no seu coração? Sabe, Satanás é um inimigo que tem colocado muitas armadilhas nesse mundo. E diante dessa crise, muitas pessoas baixaram a guarda e têm deixado ser dominado pelas estratégias dele. Mas nós precisamos vencer as batalhas através da palavra de Deus, através da oração, através do poder de Deus. Nós já tivemos um testemunho aqui da irmã Renilda, que perdeu o filho, um filho que ficou 12 anos numa cama, após um acidente, e Deus veio e o levou. E ela plenamente convicta que Deus, que o filho se entregou ao Senhor Jesus antes de subir aos céus. Certo? Mas depois da morte do filho, ela ficou 2 anos escrava de um sentimento, escrava de uma dor, escravo daquela perda. Queridos, eu acho que a maior perda que alguém pode ter é a perda de um filho. É inimaginável, eu não tenho como imaginar a dor de um pai que perde um filho. A dor de um pai que perde um filho. Tem um pastor de uma banda aí que ele falou algo muito interessante, que no Antigo Testamento era muito comum os pais que perdiam um filho rasgar suas vestes. E quando Jesus morreu, o véu se rompeu de cima a baixo. Queridos, Deus entregou o seu filho pela minha vida, pela sua vida. Certo? E ele deixou para nós algo muito especial, que é essa palavra. E a possibilidade de nós termos acesso direto ao Pai. Porque quando aquele véu se rasgou, nós temos acesso direto ao Pai. Não precisa de intermediário. E através da oração que nós entramos na presença de Deus, que nós temos intimidade com Deus. Eu preciso desejar constantemente ter essa intimidade com o Pai. Sabe, eu estava falando da irmã Renilda, e quando ela entende o que a palavra de Deus fala, ela entende a libertação, que ela poderia sim colocar uma vírgula na vida dela, que a vida dela não tinha um ponto final, que aquele sofrimento da perda do filho não foi um ponto final. Ela poderia colocar uma vírgula e continuar escrevendo a história dela, a história que Deus estava construindo na vida dela. Ela muda completamente, e ela começa a viver um novo tempo, ela, o esposo, as filhas. De repente você teve uma perda que paralisou a tua vida.
E eu quero te desafiar, tira esse ponto, coloca uma vírgula. Vamos em frente, vamos para cima, vamos avançar na presença e no poder de Deus. Não com as nossas forças, não porque nós somos bons, não porque existe não, porque Deus está conosco. Então, Hebreus 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos avançar. Josué 1:8, Deus fala para ele assim, ó, medita nessa lei dia e noite, para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Então teus caminhos vão prosperar e você será bem sucedido. Você quer prosperar? Quer ser bem sucedido? Então, viva essa verdade. Queridos, viver na palavra de Deus é essencial para que você consiga viver um novo tempo. Eu quero finalizar esse tempo colocando um desafio no teu coração. Como é que você tem vivido? Como é que você tem olhado para os desafios? Como é que você tem olhado para as suas perdas? Como é que você tem olhado para essa tristeza no teu coração? Eu quero te desafiar hoje a você entregar o teu coração ao Senhor, a você renovar a tua confiança no Senhor, para que você viva um novo tempo a partir de hoje, para que a alegria do Senhor entre na sua vida, para que você experimente algo muito especial na presença de Deus. Eu quero desafiar você que de repente está aqui conosco, você nunca entregou sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está, falando assim, ó, Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador, e eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, eu quero abrir mão da minha autossuficiência, eu quero entregar a minha vida em suas mãos, eu quero experimentar o poder do Senhor, eu quero lutar agora diferente, eu quero lutar com o Senhor, eu não vou mais lutar sozinho, eu entrego minha vida ao Senhor. Deus está falando ao teu coração, escreva no chat aí, eu estou entregando minha vida ao Senhor, eu estou entregando minha vida ao Senhor, eu quero orar pela sua vida, coloque aí no chat, eu quero orar pela sua vida. Queridos, nós vamos terminar esse tempo orando. Qual a perda que você teve? Qual a tristeza que está no teu coração? Eu quero desafiar você a colocar isso diante do Senhor agora. Feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos onde você está e coloque diante de Deus. Fala, Deus, essa tristeza está me abatendo. E eu coloco nos pés da cruz. Eu coloco diante do Senhor. Eu não vou conseguir vencer sozinho, eu preciso do Senhor. Oh Deus, está doendo essa perda que você teve. Você perdeu um ente querido, você perdeu um filho, um pai, um irmão. Coloque diante do Pai. Fala, Deus, está doído, está doendo demais. Mas eu sei que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, é aquele que tem poder para consolar e para tirar essa dor. Peça que Deus tire essa dor do teu coração. Queridos, entregue, para que Deus faça algo novo na sua vida a partir de hoje. Que você viva a plenitude do poder de Deus. Que você viva a plenitude de intimidade com o Senhor através da oração, da palavra, que você conheça e você resista ao inimigo pelo poder de Deus, não mais sozinho. Deus está falando ao teu coração. Vamos orar e colocando diante do Senhor a sua vida. Deus amado, somos gratos ao Senhor, porque nós somos desafiados a olhar para o Senhor e continuar avançando no poder do Senhor. Deus, sabemos que muitas vezes, humanamente, é difícil. Vem tristeza, vem sentimento de perda, vem aquele vazio no nosso coração. Mas sabemos que no Senhor, nós conseguimos encher o nosso coração de esperança, o nosso coração de renovo, o nosso coração de um novo tempo. Deus, em nome de Jesus, Deus, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, dizendo, sim, eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero viver um novo tempo com o Senhor. Deus, abençoe cada decisão de irmãos e irmãs que decidiram colocar uma vírgula, falou, para, eu não aguento mais, a minha vida parou, eu preciso voltar a andar, a avançar, a crescer.
Abençoe, Deus, esses irmãos e irmãs que precisam continuar prosseguindo e avançando na dependência do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos deixa a sua palavra que é viva e eficaz, que ela vem e ela tem tanta profundidade a ponto de dividir alma e espírito. O Senhor é Deus tremendo. Que o nosso espírito esteja conectado com o Senhor, que possamos andar e caminhar na dependência total do Senhor. Deus, nós entregamos as nossas vidas no seu altar e pedimos a sua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.